Imersão na cultura de Brasília. Parlamento Jovem visita a Praça dos Três Poderes e aprende sobre os símbolos do poder nacional. Estação de Memória. Projeto quer resgatar e valorizar a história da ferrovia em Sete Lagoas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. O programa Parlamento Jovem vai além dos muros da Câmara Municipal. É também um convite a pensar a política de forma abrangente e responsável. O segundo dia de visita a Brasília foi marcado por cultura e muito diálogo. Na manhã do segundo dia da visita do Parlamento Jovem à capital federal Brasília, os estudantes tiveram uma experiência enriquecedora de imersão na história e nos símbolos do poder nacional. A programação levou o grupo a uma visita guiada aos principais pontos turísticos da capital federal, localizados na região conhecida como a Praça dos Três Poderes, local emblemático que abriga as sedes dos três pilares do sistema republicano: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nas visitas estou vendo o envolvimento deles, as perguntas que eles fazem, eles estão assim muito inteirados da sua missão, por que eles vieram aqui, né? E foi um investimento, né, em parceria aí com o TRE, Câmara Municipal de Sete Lagoas, a mesa diretora, na pessoa da presidência do Ivan Luiz. Olha, sinceramente, esse projeto não pode parar, esse projeto é muito válido e nós esperamos que esses jovens hoje são os políticos de amanhã, com muita consciência, com muito entendimento da sua missão. Durante a visita, os jovens puderam conhecer de perto a imponência da arquitetura modernista de Oscar Niemeyer. Além de contemplar a grandiosidade das estruturas físicas, os participantes foram incentivados a pensar sobre o que esses espaços representam: a luta por direitos, a importância do diálogo entre os poderes e o compromisso com a participação cidadã. Uma honra estar aqui conhecendo pela primeira vez a cidade de Brasília. É uma cidade maravilhosa, é uma experiência, uma sensação incrível que a gente está sentindo. Ter visitado o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, na data de ontem, passar pela Catedral hoje e todos os dias que a gente passou aqui foi de muito aprendizado, com todos que estão envolvidos. A gente só tem que agradecer à Câmara por esse projeto sensacional. No período da tarde, o grupo se dirigiu à sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para uma visita ao Museu do Voto. E a primeira turma do Parlamento Jovem, eleita pelo voto através de urna eletrônica, teve uma oportunidade única: conhecer o Museu do Voto, espaço que preserva e compartilha a história da democracia brasileira. No museu, os estudantes conheceram desde o sistema de votação por cédulas até as tecnologias mais recentes utilizadas para garantir segurança e agilidade nas eleições. Em meio aos corredores da exposição, relatos sobre a conquista do voto feminino, o combate às fraudes eleitorais e o papel da justiça eleitoral marcaram o percurso, reforçando a importância do voto consciente. Eles puderam conhecer todo o processo de votação no Brasil, então todo o processo democrático, né, desde do voto no papel até agora as urnas eletrônicas, toda a tecnologia que tem envolvida. E isso é muito importante e mostra a credibilidade, a seriedade do trabalho, né, dos parlamentares eleitos. O segundo dia do Parlamento Jovem em Brasília reforçou a missão do projeto: formar lideranças conscientes, capacitadas e comprometidas com a transformação da sociedade. Entre olhares curiosos e questionamentos atentos, ficou evidente que o futuro da política brasileira passa pelo engajamento da juventude. Na quarta-feira, a gente vai exibir uma matéria completa, né, sobre esse resumo da visita do Parlamento Jovem à comitiva aqui da Câmara Municipal a Brasília. E a Câmara Municipal de Sete Lagoas sediou uma reunião preparatória para a 18ª Conferência Municipal de Assistência Social. O encontro reuniu representantes de diversos setores para alinhar propostas e fortalecer a política pública voltada à proteção social no município. O encontro
teve como foco principal a discussão dos eixos temáticos da 18ª Conferência Municipal de Assistência Social e a apresentação dos serviços socioassistenciais ofertados em 7 Lagoas. A reunião também evidenciou o papel essencial desempenhado pelas organizações da sociedade civil na rede de apoio às populações em situação de vulnerabilidade, como destacou o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Eudson de Almeida. A gente está encerrando esse período de pré-conferências, a gente teve conferências em todos os territórios, então a gente falou um pouquinho sobre as temáticas, né, da conferência que a gente discutiu, a gente trouxe essa questão da importância de entender os serviços assistenciais, o funcionamento dos SUAS, porque às vezes ainda não é tão claro para a população no geral e principalmente para quem acessa esse serviço. Então estar aqui, né, na Câmara, junto ao Poder Legislativo, trazendo também as formas, né, de como se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social e os serviços que têm que ser executados para estar inscrito nesse conselho. Então, assim, a gente entende que isso foi um passo muito importante. Representando a Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, o vereador Albert Enfermeiro, suplente do colegiado, destacou a relevância dos temas abordados e afirmou que a reunião foi uma oportunidade de aprendizado. Para mim foi uma aula, foi muito bom tudo que eu presenciei, tudo que eu assisti, tudo que eu ouvi, tanto na parte de serviço, porque somos abordados diariamente, né, vereador Heraldo? Às vezes com solicitações, com pedidos, e eu venho batendo muito na tecla, né? O papel do vereador não é alguns serviços que nos pedem, né? O papel do vereador é fiscalizar, é elaborar projetos e, principalmente, corrigir alguns erros, né, que temos no município, fiscalizando, acompanhando de perto. A secretária municipal de Assistência Social, Cidinha Canabrava, ressaltou a importância das reuniões preparatórias para a Conferência Municipal, enfatizando que esses encontros fortalecem para a construção de políticas públicas alinhadas às necessidades da população. É um espaço de colocações, de reflexões, de conhecimento, de troca de conhecimentos, né? E apresentação de sugestões. Então, a gente teve a oportunidade de apresentar o SUAS, a política de assistência social, como ela é feita hoje, é desenvolvida e concebida no país. Tivemos também a oportunidade de encontrar, de falar sobre os eixos, sobre os assuntos, a pauta que será discutida na conferência no próximo dia 17, e também um encontro excepcional com os representantes das OSCs, né, do terceiro setor de 7 Lagoas. A 18ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada no dia 17 de julho, no auditório da APAI. O encontro reunirá representantes do poder público e da sociedade civil para discutir propostas e fortalecer as diretrizes das políticas socioassistenciais do município. A gente vai estar reunindo as pessoas para a gente referendar as propostas, né? Por que a gente vai até o território? Porque é lá que acontecem, né, as coisas, onde tem as demandas. Então a gente tenta trazer, porque são territórios com demandas diferentes, então a gente tenta trazer, né? Então aí a gente convidou essa população geral, os delegados já estão eleitos, né, e a gente se encontra lá na Conferência Municipal de Assistência Social, a 18ª, né, no dia 17/7, no auditório da APAI. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Termômetros em queda. A terça-feira será ainda mais fria, embora o sol apareça com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mas a temperatura mínima cai, pode chegar a 11 graus, com máxima de 25 graus. No próximo bloco, o vereador Caio Valassi, é o nosso convidado de hoje, fala sobre projetos e mediações parlamentares. É daqui a pouquinho. Hoje, o nosso convidado aqui no Jornal da Cidade, vereador Caio Valassi, primeiramente, muito obrigada pela sua participação hoje, Caio, trazendo muitas novidades, muitas informações para os nossos cidadãos, nossos telespectadores. Eu que agradeço a gentileza do convite, é sempre um prazer muito grande poder participar desse programa, que tem o objetivo de levar a todos, né, aquilo que nós estamos desempenhando aqui na Câmara, é uma prestação de contas, né, Raquel? Isso mesmo. Do nosso mandato, das nossas atividades, da nossa ação política, né? É isso que a gente sempre fala, a gente está aqui, esse espaço é para prestar contas para você,
telespectador cidadão que acompanha o Poder Legislativo para entender o que o vereador faz. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, porque às vezes o cidadão não tem tempo, né, de nos acompanhar. E ao mesmo tempo eu tenho essa oportunidade de me dirigir a ele e mostrar para ele o nosso desempenho. É isso mesmo. Então vamos falar de coisa boa, né? O CAPES 3 está vindo aí, você teve uma articulação em Brasília para trazer. Queria que você, né, desse pé dessa obra e qual que é o impacto direto dela na vida das pessoas que precisam, que são usuários e aquelas que ainda vão precisar, que a gente sabe que a estimativa de muita gente precisar aí de serviços de saúde mental, infelizmente, né, cara? Na verdade, a gente tem que explicitar aqui, deixar isso bem claro para todo mundo, que o que move o mundo é a política. E a gente não consegue receber nenhum investimento aqui em Sete Lagoas, em lugar nenhum, se não houver uma interlocução, uma conversa, um trabalho político para que Sete Lagoas possa ser contemplado. Então, nós temos aí o novo PAC da Saúde, que é um programa do governo federal que tem feito um aporte significativo aqui em Sete Lagoas em área importante, como é a área da saúde, por exemplo. Então, nós vamos receber aqui a Policlínica, né? O CAPES 3. Nós vamos falar primeiro do CAPES 3. Isso, vamos falar. Então, o CAPES 3, o que estava acontecendo? Nós estamos recebendo os nossos irmãos com sofrimento mental, com transtorno psíquico, no Hospital Municipal. Isso causa, assim, um ambiente muito desfavorável, tanto para o paciente, quanto também para os profissionais. Agora, nós vamos ter, né, um investimento de 6 milhões de reais, o CAPES 24 horas. Então, esses nossos irmãos que sofrem de transtorno psíquico, eles vão poder ter um serviço agora humanizado, especializado, né? Até que ele possa se reabilitar novamente, ele possa estabilizar, que é o termo muito utilizado pelos médicos. Isso é uma conquista muito importante. Sete Lagoas já teria direito a esse CAPES 24 horas há muitos anos. Nesses últimos 4 anos eu não fiz outra coisa a não ser correr atrás dessa grande possibilidade e entregar para a comunidade usuária do sistema de saúde mental um espaço onde ele vai ser recebido com todos os protocolos necessários do sistema SUS. Bom, aí você já adiantou, a gente também vai falar de policlínica, né, que você tem falado, também usado a tribuna para poder explicar a importância dessa unidade para Sete Lagoas. Queria que você reforçasse aqui, porque também teve, você como vereador, teve esse papel de mediar, também de trazer, de cobrar. Saí do ministério todo dia. Eu tenho lá um Sete Lagoano ilustre, o Felipe Silva, a quem eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial, que nos abriu as portas do Ministério da Saúde, juntamente com a deputada Duda Salabert. E a partir do momento que a gente sabe que o governo está se mobilizando, criando possibilidade para os municípios, mais importante é a gente fazer com que o município seja contemplado. Depois vem o processo de habilitação dos recursos. E aí a Secretaria Municipal de Saúde é que tem que fazer esse sistema. E eu fiquei aí, Raquel, nesse jogo aí, vai atrás da deputada, consegue garantir o nome Sete Lagoas como beneficiária, tanto do CAPES 3 como também da Policlínica. A Policlínica, do ponto de vista estratégico, era tudo o que nós queríamos para o sistema SUS funcionar. O que acontece hoje? Acontece que a pessoa vai lá, no médico generalista, clínico geral, ele dá um diagnóstico aí prévio de câncer. Até a pessoa conseguir chegar no especialista, era um caminho muito longo. Muitas vezes as pessoas morriam sem ter acesso ao especialista. Quando saía a consulta, a pessoa já estava sendo velada. Isso é um descalabro, isso é um absurdo que acontecia. A Policlínica, agora, das especialidades médicas, vai encurtar esse caminho entre a consulta do generalista até o especialista, desculpa. Isso é muito importante. São 30 milhões de investimento. E não vai ser só médico, só os especialistas. Nós vamos ter pequenos procedimentos e vamos ter também exames, que é um outro problema. Às vezes a pessoa consegue o especialista, ele já foi no clínico geral, agora com a policlínica, né, com as especialidades médicas, ele consegue a consulta, mas não conseguiu o exame. Então são exames caros, que muitas vezes o SUS não conseguia disponibilizar para o cidadão, ele vai ter lá na policlínica. Aí nós estamos falando já 6 milhões de investimento do governo federal com o CAPES 3, por 24 horas, né? E agora também 30 milhões de reais com a policlínica, com as especialidades médicas.
Isso o terreno já está... Tudo pronto, o CAPES 3 está sendo feito ali atrás do gol do campo do Ajax, atrás do aeroporto, do antigo aeroporto de Sete Lagoas, atrás do hospital regional, próximo ali do ginásio Gilberto Vinícius de Avelar. E a policlínica vai ser lá também. Já está fazendo a sondagem lá para poder inserir a questão do estudo do solo, para poder licitar a obra. Já licitou alguns serviços, mas não licitou ainda a obra toda. E eu estou acompanhando isso, que eu estou com muito medo de acontecer da gente perder esse recurso pela morosidade do processo de licitação. Nós já perdemos 10 ambulâncias e não foi falta da gente avisar de estar próximo do secretário. Desde o abril do ano passado que eu venho falando, olha, tem 10 ambulâncias. Nossas ambulâncias estão sucateadas e eu acho um absurdo, sabe, Raquel? Quando Sete Lagoas perde recurso. O secretário tem que estar atento, o secretário tem que correr atrás dessas questões todas para poder não perder aquilo que a gente conseguiu colocar como um objetivo nosso lá no governo federal. Tá certo. Bom, a gente está falando isso, né? Todos esses pontos que a gente tem um tempo aqui para falar e depois o Caio vai voltar outras vezes, mas a gente tem que falar do recurso da APAI, que é um recurso de R$200 mil, que teve também mediação do Caio para conseguir para a APAI, que é uma associação, né, de pais e amigos do Excepcional e faz um trabalho brilhante aqui em Sete Lagoas. E todo o dinheiro que vem é muito bem-vindo, né, Caio? Ah, com certeza. Eu estou bom nisso, viu, Raquel? Eu tenho buscado muito dinheiro para Sete Lagoas em Brasília. Nós não temos deputado federal, a gente não tem um deputado estadual, né, que possa transpor essas barreiras, essas dificuldades, né, nos ministérios em Brasília. Então, eu tenho feito isso e tenho buscado o auxílio da deputada Duda Salabete e tenho procurado caminhar em Brasília buscando recursos. E a deputada nos contempla agora com R$200 mil para a gente colocar na APAI, que a APAI é tudo isso e muito mais do que você falou aqui, é uma entidade de uma respeitabilidade muito grande, é um braço importante da saúde em Sete Lagoas, principalmente da saúde mental, né, psíquica, que desenvolve um trabalho há anos, ela é reconhecida, e o meu papel é esse, é fomentar e garantir recursos para que ela possa ampliar os seus serviços. Lá, esse recurso que a gente conseguiu agora, esses R$200 mil, vai para o SER2, que atendem mais de 5 mil pessoas por dia em tratamento especializado. Isso é muito importante. O Jânio lá da APAI com a Denise são pessoas honestíssimas, seríssimas, competentíssimas e a gente tem muito gosto de poder ajudar uma entidade que presta um serviço que chega lá na ponta para o cidadão sete lagoano, para as famílias de Sete Lagoas. Não tem preço, né, Caio, que eles fazem? Não, não é. Eu falo muito com o secretário de saúde, não atrasa os repasses, não, porque eles têm dificuldade, a gente tem que ser solidário, a gente tem que ser parceiro, né, da APAI. E é isso que eu faço, arrumo dinheiro para eles lá e estou sempre, tudo que eles precisam dentro do poder público, eu faço esse acompanhamento, eu tenho essa pegada da saúde mental, que é um ponto importante do meu mandato, que eu defendo aqui. A APAI desenvolve o trabalho da saúde mental e daqui a uns dias nós vamos fazer uma audiência pública também para cuidar. Minha próxima pergunta. Nós vamos cuidar da saúde pública do servidor. Nós temos 9 mil servidores que muitas vezes estão trabalhando em condições insalubres, psicologicamente sofrendo, né, de depressão, sofrendo de vários males afetos à saúde. O grande problema da humanidade hoje, eu entendo, que é a questão da saúde mental. Sim. Uma sociedade que está muito transtornada, uma sociedade que está precisando da gente poder fazer. Não é só salário, não. Eu falo aqui na Câmara Municipal. Gente, a gente luta por melhores salários para os servidores públicos. Mas mais do que isso, nós temos que cuidar de quem cuida da gente, quem cuida da população, que são os servidores públicos. Eles precisam de ter uma atenção muito especial, principalmente nessa área psicológica, de um atendimento, de um acompanhamento psicológico. Porque depois que agrava a doença, isso traz um prejuízo para o servidor e traz um prejuízo muito grande para os cofres da Prefeitura Municipal. Toda vez que você não faz um trabalho prévio em qualquer setor da vida da gente, a gente vai pagar o preço depois. E a gente paga tendo que substituir aquele servidor que, por descuido nosso, e aproveitando, Raquel, agora tem a NR1, que obriga
os municípios a implementar o serviço de saúde mental dentro da Prefeitura Municipal. E é sobre isso que nós vamos conversar. Não só lá na Prefeitura, como aqui na Câmara Municipal também. Como audiência pública já foi requerido aí, já foi feito o requerimento. Já foi aprovado, né? Já foi aprovado. A gente vai trazer essa notícia aqui direitinho, em breve para convocar todos os servidores e aqueles que se interessam também por esse tema. Vai ser uma audiência muito importante e nós estamos, assim, muito convictos de que nós estamos no caminho certo, trazendo para Sete Lagoas aquilo que ela mais precisa, que é cuidar da saúde da nossa gente. Tá certo. Quero agradecer muito sua presença aqui, Caio Valassi. Como eu disse, voltar outras vezes para a gente poder explicar mais, né, da aplicabilidade desses recursos trazidos aí de Brasília. Também o resultado de audiência pública. O espaço está sempre aberto aqui. Muito obrigada, Caio. Queria convocar todos aí para acompanhar nossas redes sociais. Lá a gente só posta aqui que efetivamente nós estamos fazendo, né? Tá certo. E matérias de grande interesse coletivo e de interesse público. Muito obrigado pela cortesia de ter nos recebido aqui, a todos aí da técnica, a todos aqui da TV Câmara. Nós que agradecemos, Caio. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos falando sobre mais uma matéria aí de interesse da população e de esporte daqui a pouquinho. Sete Lagoas vai receber o programa Estação de Memórias, que investe na preservação da memória ferroviária com o intuito de garantir que a história da ferrovia local seja valorizada e conhecida pelas gerações futuras. Como um trem que não deixa para trás a própria história, a Estação de Memórias segue em movimento para preservar o passado ferroviário em Sete Lagoas. A iniciativa, criada pela VLI, administradora da Ferrovia Centro-Atlântica, busca resgatar, registrar e valorizar a memória da ferrovia a partir do acervo histórico do município. A proposta é garantir que esse patrimônio siga nos trilhos da preservação, sendo transmitido às futuras gerações. O projeto Estação de Memórias ele foi criado para garantir que a história da ferrovia, que faz parte, né, do patrimônio material e imaterial dos municípios, fique perpetuada e preservada ao longo dessas gerações, né? O programa ele reconta um passado da ferrovia, né, o passado da história do trem de ferro nas cidades a partir de um processo de cocriação com as comunidades. A rede ferroviária de Sete Lagoas desempenhou um papel decisivo no processo de desenvolvimento urbano e econômico do município. Ao impulsionar o crescimento populacional e estimular a economia local, os trilhos ajudaram a moldar a história da cidade e da região, como explica o historiador Dalton Andrade. Sete Lagoas estava na trilha da ferrovia, né, que é a chamada trilha central, que é do Rio de Janeiro a Monte Azul. Então, era o principal sistema de transporte, né, da época. Antes disso, eram as mulas, eram os tropeiros. Então, esses lugares passaram a ter um sistema de transporte público com grande integração regional e comercial e técnica, né, que é o mundo da técnica ali da Revolução Industrial. O acervo do programa Estação de Memórias vem sendo construído em parceria com a própria comunidade. Fotografias, documentos, objetos e relatos pessoais são reunidos em espaços de memória que se transformam em exposições permanentes. Importante frisar, né, que Sete Lagoas ela é uma cidade muito importante para a VLI. Hoje ela compõe o corredor leste da ferrovia Centro-Atlântica e a ideia é conectar com as pessoas que viveram a época da ferrovia na cidade. Então, nós estamos conversando com a comunidade através de um processo participativo e bota participativo nisso, para que cada um conte a sua história com a ferrovia. Para a analista da VLI, Elizabeth Pimenta, o apoio do poder público é essencial para que iniciativas como essa avancem, ganhem visibilidade e mantenham viva a identidade cultural da cidade. A grande importância que o poder público tem nessa construção, né? Porque é o poder público que gere o espaço, é o poder público também que mantém esse espaço funcionando, essa história viva. Então, eu acho que isso é o nosso grande propósito, né? O relacionamento que esse programa traz com os diversos públicos que a VLI tem relacionamento. A previsão é de que a revitalização do Museu Ferroviário de Sete Lagoas seja concluída e reinaugurada no primeiro semestre de 2026.
Então, população de Sete Lagoas, eu convido vocês a estar conosco, participando desse processo tão bonito que é o projeto Estação de Memórias. Cada chamada, cada evento vai ter o seu momento especial e você vai estar conosco, fazendo parte desse momento histórico na cidade. Agora a gente fala de esporte. Cruzeiro e Galo entram em semana decisiva para a volta do Brasileiro. O Democrata venceu nesse final de semana e mantém vivo o sonho do acesso à elite brasileira. É isso, Gabriel? Isso aí, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Vitória importante, né, do Democrata para continuar com esse sonho. Então, vamos falar desse jogo, né, um jogaço. Vamos lá. O Democrata venceu o Patrocinense por 1-0 neste sábado na Arena do Jacaré. Com a vitória, o Democrata é o líder do Grupo B com 4 pontos, mesma quantidade que o Norte. Vamos ver o gol que garantiu a liderança do Jacaré. O gol foi de falta após o cruzamento do camisa 10 Yuri. Ele, na ponta direita, cruzou muito bem na medida e o zagueiro Lucão subiu no segundo andar e aí cabeceou para o fundo do gol sem chance para o goleiro. O goleiro até, inclusive, ficou parado no lance. E a comemoração, né, dos jogadores, que esse gol aí realmente foi um gol que marca um ponto muito importante para o Democrata nessa briga aí para o acesso à elite mineira. O próximo compromisso do Democrata é contra o Norte, no sábado, dia 12, às 4 horas da tarde. O jogo vale muito para as duas equipes, pois o vencedor abre boa vantagem do segundo colocado e jogará apenas por um empate na última rodada. O jogo é aqui em Sete Lagoas. O Cruzeiro venceu o Banfield na tarde de ontem por 1-0 no último jogo antes da volta do Brasileiro. A Raposa foi às redes com Matheus Pereira após assistência de Caio Jorge. O treinador Leonardo Jardim, após o jogo, afirmou que o torneio amistoso foi importante para dar minutagem para os atletas, mas que ainda há mudanças a serem feitas antes do dia 13, quando o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão pela volta ao Brasileiro. Neste torneio, o Jardim também pôde entender mais suas peças. Uma delas foi o lateral Cauã Prates, que foi elogiado pelo português. Na tarde de ontem, o volante Japa também voltou aos gramados. O atleta não entrava em campo desde o ano passado e agora poderá ser utilizado por Jardim. Por fim, foi entendido também as principais carências do elenco para o restante da temporada. A princípio, as posições tratadas como fundamentais para contratar são um atacante de ponta, um meia e um zagueiro. O Galo emprestou o atleta Daniel Penha ao Dalian Pro, time da China. O meia de 26 anos estava no Nacional de Portugal, também por empréstimo, e voltou nesta janela para o Alvinegro. A diretoria do Galo não conta com o jogador e por isso decidiu oficializar mais um empréstimo. O jogador tem vínculo até 2026 com o Galo e fica na China até o final deste ano. O Galo também tem semana decisiva para retomar os jogos no Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 12, às 9 horas da noite, o Galo joga contra o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Para o jogo, Cuca deve contar com o retorno de Guilherme Arana, que não joga desde o dia 18 de maio, após uma lesão no posterior da coxa direita. Porém, Cuca também terá baixas. Coelho segue no departamento médico após uma lesão muscular na coxa e não tem chances de jogar no sábado. O caso do atleta é mais grave e ele pode ficar de fora até no primeiro jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Vamos continuar torcendo aí pelo Democrata. O Jornal da Cidade termina por aqui. A gente volta na quarta-feira, porque amanhã tem reunião plenária com transmissão ao vivo pela rádio, pela TV Câmara e também pelas plataformas YouTube e Facebook. A gente espera vocês.